Boa noite, nossos amigos e demais companheiros interessados nos estudos da doutrina dos espíritos, que é o Espiritismo. Hoje voltamos mais uma vez a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, em sua nova edição. E aproveitamos a oportunidade para conversar um pouco acerca da reencarnação que fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade, uma única existência, rompe os laços de família. Logo, isso significa dizer que não é a primeira vez que nós estamos aqui na Terra. Eu falo da parte espiritual, porque a alma é imortal, o espírito é imortal. Jesus dizia naquela época que o corpo de nada vale, o espírito é que vivifica. Logo, o espiritismo se fundamenta na existência da alma, na existência do espírito e na imortalidade da alma. É a pedra angular, fundamental da religião do espiritismo. E apenas para esclarecimento e lembrar, apenas como lembrança, gostaríamos de voltar a apresentar os fundamentos básico do Espiritismo. O primeiro mandamento, ou seja, o primeiro fundamento da religião espírita é a existência de Deus, a inteligência suprema do universo e a causa primária de tudo e de todas as coisas. Não é o acaso criador. Acaso criador é do materialismo e do ateísmo, mas é do espiritismo, a causa primária de tudo e de todas as coisas, é Deus. Segunda base, apenas para lembrar, é o espírito, é a alma. Terceira base, a imortalidade. Não morremos, porque Deus não fez seus filhos para a matança. Seria muito mal, perverso mesmo, se Deus tivesse nos feito, nos criado, para a matança. Logo, a base do Espiritismo é também a imortalidade da alma. A terceira base, a manifestação das almas dos mortos. Os espíritos voltam do mundo espiritual e aparecem às pessoas. Isso não é apenas uma teoria, é fato, real, que está desde o começo da humanidade. Quarto, a reencarnação, a volta dos espíritos à vida corporal, mostrando que nós mudamos de corpo, quer dizer, nós, o espírito, a alma, mudamos de corpo, como aqui na Terra o homem muda de roupa, muda de aparência do vestuário físico, de roupa, de acordo com os ambientes sociais que ele frequenta. A mesma coisa é o espírito. Muda de roupa, roupa material, de corpo, pelas reencarnações. E depois vem outra base, a lei de causa e efeito, a lei de ação e de reação. Tudo na vida tem uma resposta. Ação e reação, atrelada à lei do karma, a lei de acúmulo de débitos que nós acumulamos nas sucessivas reencarnações. Chama-se a lei do karma, que nos traz de volta para os grandes resgates de injustiça, de crimes que os espíritos cometem em suas encarnações passadas. E quinta base do espiritismo, baseado no que Jesus diz no Evangelho: na casa do meu Pai há muitas moradas,
A casa do Pai é um universo infinito e as moradas são os planetas, são os mundos que são viveiros de espírito, a habitação de espírito da criação de Deus. São os mundos habitados que ninguém conta, espalhado pelo universo. Então essas são as bases, as pedras angulares, pode-se dizer, da religião do Espiritismo. E a reencarnação, que hoje nós conversaremos um pouco mais, como diz Allan Kardec e os espíritos também, fortalece os laços das famílias, ao passo que uma única existência rompe os laços das famílias. De modo que os espíritos voltam geralmente para o seio da mesma família, para fortalecer esses laços pela reencarnação. E a reencarnação não é novidade porque os profetas da antiguidade, dos antigos hebreus, pregavam a reencarnação. Aqueles a quem a morte foi dada viverão de novo, é os profetas dizendo. E Jó também dizia, terminados os últimos dias de minha vida aqui na terra, a ela retornarei. Retornarei através de quê? De outro corpo, nascendo novamente como uma criancinha, que começa tudo de novo. Isso para a evolução, progredir em cada encarnação, a gente vem melhorar o espírito, até atingirmos a perfeição, que é a meta de todos os espíritos que Deus criou. É a reencarnação. E então aqui gostaríamos de consultar o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de nascer de novo, que Jesus também ensinou aos apóstolos. E se a reencarnação fosse mentirosa, Jesus teria dito que a reencarnação era uma mentira e que os apóstolos não a aceitassem e nem pregassem. Mas ele perguntava aos apóstolos, que dizem os homens quem eu sou? E os apóstolos diziam, uns, Senhor, dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Isaías, outros dizem até que tu és João Batista, quer dizer, a reencarnação desses espíritos. Mas Jesus não era a reencarnação de nenhum deles. De nenhum deles Jesus era a reencarnação. Que ele já era um espírito puro, logo ele não era reencarnado. Ele era um espírito, um anjo, um arcanjo entre nós. Gostamos sempre de enfatizar essa parte do Cristo de Deus. E então aqui no capítulo que nós anotamos aqui, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, Allan Kardec, comentando o nascer de novo e fundamentando a reencarnação nos profetas, na Bíblia, na própria Bíblia, que é um verdadeiro celeiro de reencarnações. Estamos afastando aqui algumas propagandas da internet. Aí Allan Kardec inicia, os laços de famílias não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, com a reencarnação tornam-se mais fortalecidos os laços de família e mais apertados. O princípio oposto, quer dizer, uma única vida, sim, destrói os laços de família. E ele continua, no espaço, quer dizer, na vida depois da morte, na eternidade, onde estaremos vivos, na outra dimensão, e onde habitam as almas dos mortos. No espaço, os espíritos formam grupos, ou famílias, entrelaçados pela afeição, pela simpatia. Vamos afastar aqui umas propagandas da internet. E pela semelhança das inclinações, dos gostos, dos prazeres. São as afinidades que formam família no mundo espiritual. Ditosos, felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto
ao regressarem à erraticidade, no depois da morte, novamente esses espíritos se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. A viagem foi à Terra, pela reencarnação. E a gente vai ter que retornar ao mundo espiritual, onde existem nossos familiares, nossos amigos, família de outras encarnações que nós tivemos. E vamos nos reencontrar com elas no mundo espiritual. Muitas vezes, diz Kardec, até muita propaganda, muitas vezes até uns seguem os outros na encarnação, vindo aqui na mesma família, vindo aqui reunir-se numa mesma família, ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento espiritual. Se uns reencarnam e outros não, ficam do outro lado, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento, do sentimento, do amor, da simpatia, mas estão ligados. Apenas uns estão aqui na Terra e os outros estão no mundo espiritual. Os que se conservam livres velam, os que estão no mundo espiritual, velam pelos que se acham em cativeiro. Qual é o cativeiro? O cativeiro do corpo, da matéria, da reencarnação, que o espírito, quando vem, encontra no corpo um cativeiro, uma cadeia, e se liberta desse cativeiro pela morte. Aí volta para o mundo espiritual. Mas os que estão lá ajudam pelo pensamento, sempre ao nosso lado, os que estão aqui reencarnados. Isso é o que se chama os laços da reencarnação, que une e não desune. E continua Kardec. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários, tirando aqui a internet, que os retardatários progridam, se elevem, evoluem, que esse é o objetivo das reencarnações. Após cada encarnação ou cada existência, todos têm avançado um passo na senda, no caminho da evolução espiritual. E Kardec continua aqui, ele diz mais, cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corporais. Quem? A alma, o espírito, afastando aqui que atrapalha o nosso trabalho. Podem, portanto, percorrer as almas assim ilimitado número de reencarnações corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Quer dizer, é a ligação pelo sentimento de amor e de verdadeira simpatia entre os espíritos. Logo a reencarnação traz esses espíritos de volta e se liga novamente nas famílias. São aquelas famílias simpáticas, que se amam, que se combinam, que se sentem bem uns com os outros no mesmo clã familiar, na mesma família. Então, nós chegamos aqui ao final do nosso programa Encontro com o Espiritismo e hoje nós, como dissemos, conversamos sobre a reencarnação e os laços de família, que a reencarnação fortalece os laços das afeições familiares, das afeições entre os espíritos. É a reencarnação que traz de volta todos. Então, o tema de hoje que nós conversamos foi a reencarnação fortalece os laços de família, os laços de amor, os laços de amizade entre os espíritos, ao passo que uma única existência, não é? Admitamos, temos uma única existência, é a primeira vez que estamos aqui na Terra. Então, é isto que destrói
que rompe, que dilacera os laços que fortalecem a família. Ao passo que a reencarnação fortalece cada vez mais os laços dos espíritos que reencarnam na mesma família. E então, nossos amigos e companheiros, nós sugerimos que leiam o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nos textos sobre reencarnação, que continue no Evangelho segundo o Espiritismo, apenas como sugestão para consulta, no capítulo 4, não é? Que fala do nascer de novo, ou seja, a reencarnação, que Jesus ensinou. Se fosse uma mentira, ele teria pregado contra, teria dito aos apóstolos, não aceita a reencarnação, porque ele combateu muitas mentiras daquela época, inclusive combateu a hipocrisia dos judeus, então ele teria combatido também a reencarnação. A menos que ele tenha esquecido de combatê-la, mas não é verdade, que ele confirmou com Nicodemos, conversando a reencarnação, e disse a Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não verá o reino de Deus. E o tema que ele teve com Nicodemos foi reencarnação, nascer de novo, e não nascer de novo pelo batismo com água. Não existe isso. Isso é o que está na Bíblia. Então, meus amigos, voltaremos ao encontro com o Espiritismo, para tirar dúvidas das criaturas sobre os mistérios, ou alguns mistérios da natureza, que ainda hoje estão debaixo do alqueire, mas o Espiritismo coloca em cima do alqueire, para que todos vejam que é a verdade. Muita paz e até o novo programa Encontro com o Espiritismo, se Deus nos permitir.